Olá, amigas e amigos do canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e podermos falar a despeito de temáticas da psicanálise. Eu, Edson Flávio Barbosa Silva, psicanalista, mestre em psicologia clínica, e o meu amigo e parceiro nessa empreitada, o Sérgio Paulo Feitosa, psicólogo, mestre em ciências da religião, que trata com excelência a temática da mitologia. Tá? Então vamos falar hoje um pouco sobre, prosseguindo um pouco do que nós trouxemos na semana passada, com a questão do negativo. Negativo como lógica de psicanálise, uma lógica, a lógica que chamamos de paraconsistente, né? Que a psicanálise trabalha, ou seja, a psicanálise trabalha. Quando a gente diz assim, o negativo significa que a psicanálise trabalha com paradoxos é, e contradições, enfim, é assim que a gente funciona e opera na clínica psicanalítica e com a lógica que a psicanálise atua, que é exatamente aquilo que é o referente ao seu objeto, o inconsciente, e que o inconsciente e a consciência, evidentemente, têm suas diferenças de forma de funcionamento, tá? Enquanto a consciência opera em torno da razão, cognição, de uma operação de sentido funcionando a despeito das coisas tangíveis, o inconsciente trabalha com uma outra lógica, né? E que é que nós vamos, portanto, defini-la dentro do contexto das lógicas paraconsistentes. Bom, como nos nossos velhos solicitações a vocês, os nossos ritozinhos, né? Pedimos a vocês que dê o like, façam a inscrição, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, se expandir e mais pessoas poderem ter acesso aos nossos conteúdos, seja na mitologia, seja na psicanálise, consequentemente, poderem participar também do nosso debate. E, se possível, também acione os sininhos das notificações, porque vocês recebem informações a respeito dos conteúdos que estamos postando, e nós o fazemos todas as semanas, né, conteúdos novos, trazendo sempre elementos para discussão com vocês. Pedimos para que vocês enviem para amigos, colegas, conhecidos, né, e também, se for possível, colocar, postar nos grupos sociais de vocês, nas redes sociais de vocês, ótimo, porque vai se expandindo. Né? Isso é sempre uma oportunidade boa para que nós possamos ir nos comunicando mais. Além do fato de que vocês possam mandar questões, comentários, observações, críticas, porque tudo isso nós reagimos e trazemos uma referência àquilo que vocês colocam para nós, tá bom? E na semana passada mesmo, a minha formulação, minha discussão com vocês foi a despeito de exatamente uma questão que me foi colocada, né, por uma pessoa. E, portanto, é sempre interessante. Bom, mas voltando ao nosso tema, como eu disse, a psicanálise trabalha, né, eu já tinha apontado isso no vídeo passado, a psicanálise trabalha com paradoxos, né? Ou seja, nós dizemos que é uma lógica do negativo. Quando dizemos assim, uma lógica do negativo, não estamos nos referindo aqui a uma questão moral, não se trata disso, né? Nós estamos nos referindo a uma dimensão da contradição, da dialética. A psicanálise trabalha com dialética. A psicanálise, portanto, são das lógicas paraconsistentes. As lógicas consistentes, afirmativas, elas têm uma herança desde Aristóteles, que trabalhava sempre com as questões de não contradição. Como, por exemplo, no pensamento de Aristóteles, o silogismo, onde você tinha enunciados que não contradiziam entre eles. Já nas lógicas paraconsistentes, que são essas lógicas de paradoxo, do negativo, são lógicas que trabalham com a contradição. E a gente tem uma herança aí que vem de Heráclito e que passa por Hegel, não é? Se dizia, por exemplo, que Hegel era o pai da dialética, e Hegel rebatia dizendo, não, não sou eu o pai da dialética, o pai da dialética é Heráclito, um pensador antigo grego, não é? E que trazia a questão da contradição através da sua proposição de movimento, ou seja, de que tudo era movimento. Né? E aí a psicanálise absorve essa ideia.
Por que a psicanálise abstrai essa ideia? Porque o inconsciente ele não opera no mesmo fluxo, no mesmo contínuo que opera a consciência, a razão. Né? O inconsciente opera sempre numa perspectiva diferente, distinta, onde para a consciência é uma dimensão enigmática, quer dizer, as pessoas muitas vezes não se reconhecem diante de determinadas situações que elas se apresentam. Por exemplo, uma pessoa está falando algo, fazendo uma conversa, tendo um diálogo, e de repente surge aí um ato falho. E esse ato falho coloca uma contradição, coloca uma situação, muitas vezes, digamos assim, que causa um certo mal-estar para quem o enuncia. Não é? Por quê? Porque primeiro ele não estava, do ponto de vista da racionalidade do discurso, ele não estava objetivando dizer aquilo. E de repente a coisa solta, a coisa vem e quebra. Né? E essa quebra faz com que o sujeito muitas vezes crie uma situação de desconforto desse diálogo. Mas o que é que isso? O que significou isso? É uma erupção. Né? Uma erupção do pensamento inconsciente. E, portanto, atravessa a consciência e produz, assim, digamos assim, um certo curto-circuito, né? na lógica dialogal que se estava sendo travado. São situações que ocorrem, mas o que prevaleceu ali naquele momento do ato falho foi um pensamento inconsciente, foi o inconsciente se pronunciando, se estabelecendo diante de uma determinada situação que pode vir, inclusive, em muito desacordo com aquilo que o sujeito precisava, que gostaria de estar enunciando ou convencendo seus interlocutores. Por quê? Porque ali traz algo da ordem do desejo. E da ordem do desejo, não necessariamente aquilo que as nossas vontades, aquilo que as nossas racionalidades, aquilo que faz que nós buscamos nos justificar no espaço social está em plena conformidade. Né? Então, na questão da psicanálise, a gente vai trabalhar o tempo inteiro nisso. Então, vocês vão verificar isso num sintoma, por exemplo, na questão da negativa, como Freud chamava, através de um artigo dele chamado Die Verneinung, né, que traduzido aqui nas nossas obras completas de Freud por a negativa, e que Lacan fez uma tradução interessante chamada de denegação. Né? E nessa tradução, mas se referindo a Freud, a partir dessa tradução de Lacan, Freud inicia esse artigo muito interessante dizendo o seguinte: ele estava escutando um analisante e o analisante começa a falar de algumas coisas e diz para ele o seguinte: mas eu não estou falando da minha mãe. Então Freud responde dizendo: pois você está falando da sua mãe, não é? Então, mostrando a contradição do discurso dele, ou seja, à medida que ele negava aquela afirmação de estar falando para a mãe dele, ele estava falando da mãe dele, do ponto de vista daquilo que era a questão do inconsciente dele. Então, você vai vendo essas alterações que o discurso inconsciente produz enquanto a consciência. Né? Então, na lógica do dialética com que a psicanálise trabalha, né? Então o paradoxo e a contradição, o enigma, faz o tempo inteiro, né, digamos assim, a nossa forja, o nosso elemento de trabalho, o nosso recurso discursivo. E nós temos que estar atento exatamente aos lapsos, aos elementos não percebidos de que um analisante nos comunica no seu discurso, porque ele vem com o discurso pronto, organizado, da sua sintaxe e semântica cognitiva, racional cognitiva. No entanto, não é, de uma maneira às vezes muito sutil, de uma maneira imperceptível, alguma coisa surge que aponta exatamente para o fato daquilo que entra em desacordo com aqueles enunciados. Portanto, o discurso da psicanálise não é propriamente o discurso do enunciado. O discurso do enunciado é esse discurso que a gente compreende, observa, que está
que está nas nossas interações sociais. A psicanálise se volta para a escuta de um elemento que chamamos a enunciação, ou seja, é aí que o sujeito se apresenta, é aí que o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, faz-se apresentar na estrutura discursiva e, evidentemente, produzindo, digamos assim, esse embolamento, né? Essa desarrumação do processo corrente em que as falas vão se organizando. Então, a psicanálise trabalha o tempo inteiro com isso, né? A psicanálise, para que a gente possa ter uma dimensão qual é o discurso do inconsciente, né, do funcionamento desse sujeito do inconsciente, desse sujeito do desejo, não é na linearidade do discurso racional que nós captamos isso, mas é exatamente na dimensão do negativo. Freud também falava também na questão das incorporações dos objetos, né, através de uma proposição que dizia Bejahung, ou seja, a afirmação primordial, ou seja, que os objetos bons, os objetos prazerosos, o sujeito incorporava. E, no entanto, aqueles objetos que não produziam prazer, ele expelia, né? Através do processo de Vernheim, um processo de negação. Mas é precisamente nessa contradição entre o processo de negação e o processo de afirmação que a gente vai poder ter a dimensão das representações objetais do sujeito. Ou seja, a partir de uma negação, nós podemos ter a dimensão do que ocorre no sentido de afirmação. A mesma coisa está na construção do inconsciente. Por exemplo, na fundação do inconsciente, né, como é que Freud foi antever, como é que Freud foi se interrogar a respeito da fundação do inconsciente? Pelo recalque secundário, que era aquilo que ele trabalhava no sentido da clínica, na clínica da neurose, etc., na formação de sintomas, mas quando Freud está escutando a paciente e está percebendo a construção dos seus sintomas, né, através das suas falas, do seu discurso, ele começa a se dar conta de uma coisa, mas como é que o inconsciente se funda? Como é que o inconsciente aparece em cena? O inconsciente, reiteramos, não é um elemento do organismo. O inconsciente é um elemento da cultura, é um dado da cultura, das representações, das construções subjetivas nossas. Então, é nesse sentido, ou seja, no sentido da linguagem, que o inconsciente vai aparecer, que o inconsciente vai se organizar e se fundar para nós. Como é que isso acontece? Então, Freud, a partir da escuta clínica, examinando a questão do recalque, porque o recalque secundário, ou aquilo que nós chamamos, ou ele chamava de retorno de recalcado, produzia os sintomas no sujeito. Mas aí ele vai se indagar sobre a questão da origem do inconsciente, a fundação do inconsciente. E a fundação do inconsciente ele vai se dar exatamente por aquilo que ele vai chamar de o recalque originário. O recalque originário, no entanto, você não poderia ter a dimensão de acedê-lo imediatamente, porque o recalque originário, ele recalca nada. É quando nada havia. Então, se não havia nada, ele nada recalcava. Mas, no entanto, ele recalca algo. Ele recalca falo, como diz o Lacan, né? O falo real. E isso vai ser o ponto icônico da organização de fundação do inconsciente. Portanto, não é a partir do recalque originário que a gente tem a dimensão da origem do inconsciente, mas a gente vai ter a origem do inconsciente exatamente pelo seu negativo, o recalque secundário, precisamente pela contradição do discurso, pelas observações clínicas do discurso do sujeito, que a gente pode intuir que há uma anterioridade. Ou seja, nós só podemos dar conta de uma anterioridade pelo posterior, pelo depois. Né? Na lógica do significante é a mesma coisa. Lacan dizia, o significante é da ordem do só depois. Por isso que a psicanálise não pode ser uma clínica preventiva, não pode ser uma clínica profilática. Por quê? Porque a psicanálise não pode dar prognóstico, a psicanálise não pode ter uma dimensão anterior do que pode acontecer com o sujeito. Só a partir do que o significante escreve, só a partir das representações é que a gente vai poder fazer isso. Como fazemos isso? Na dimensão negativa, na negação do paradoxo, porque, como dissemos, o inconsciente não se comunica de maneira absolutamente clara, mas de maneira enigmática. E ele se comunica a partir do momento que os significantes e os atos do sujeito começam a se manifestar. E isso se dá na ordem do só depois, do a posteriori, da contradição e do paradoxo. É isso que eu diria para falar para vocês hoje, e posteriormente podemos tratar
esse assunto, porque é sempre um assunto recorrente, é um assunto da lógica do inconsciente, portanto fundamental para nós compreendermos o pensamento e a estrutura de organização e a própria clínica da psicanálise. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.